muita alegria, vamos dar seguimento e fechar aquele ciclo de 4 ministrações sobre o rei Ezequias. Nós vamos concluir hoje. Eu peço que você abra a palavra lá em 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 14. 2 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houve em tua casa, com o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, tu que gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Pai querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar esta noite, Senhor Deus, trazendo a palavra. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nesta noite, mais uma vez, Senhor Deus, nos dê a palavra certa que vem do Teu coração, para edificarmos a cada um, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente havia falado nas ministrações anteriores que o rei Ezequias, o profeta Isaías havia avisado ao rei Ezequias da situação que iria acontecer com ele, em função de ter aberto o palácio para pessoas pagãs, para estranhos. Nós vimos também que Ezequias mostrou tudo o que tinha na sua casa, no seu palácio, de tal forma que a palavra diz que nada ficou sem ser visto pelos babilônios. Também vimos que o profeta alertou Ezequias acerca do que aconteceria com os tesouros e com seus filhos futuramente. Que a Babilônia iria invadir Jerusalém e levar cativo todos eles. Vimos também algo muito triste. Que o rei Ezequias, tomado por vaidade, com um exército poderoso, cheio de si, desejava fazer alianças com povos pagãos. E ali receber aquela comitiva da Babilônia. E ali foi o seu fim. E já comentamos na ministração anterior que tudo foi levado cativo, inclusive todos os seus tesouros para a Babilônia. E eu peço a sua atenção nessa noite para o versículo 19 desse capítulo 20 que acabamos de ler. Se puder deixar projetado, diz assim: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Quando eu li essa mensagem, e o Espírito Santo nos faz ver versículos que às vezes a gente lê e não percebe, mas é quando o Senhor quer nos revelar no tempo dele. E eu vi nesse último versículo, meus irmãos, o rei Ezequias respondendo friamente ao profeta Isaías acerca de uma tragédia que foi avisada para o futuro de Jerusalém. Ele estava tranquilo, porque o seu reinado estava terminando em paz, mas ele não mostrou nenhuma preocupação para os reinados que vinham, do seu filho Manassés, do seu neto Amon, do seu bisneto Josias, do seu tataraneto Joacás. Ele não deu a menor importância acerca dos futuros reis que viriam. E a ênfase que eu trago aqui nesse versículo 19, diz assim: haverá paz e segurança em meus dias. Ele não demonstrou preocupação com o futuro de Jerusalém. E aí, trouxe para reflexão hoje à noite sobre gratidão. E a definição de gratidão pelo dicionário é qualidade que é de quem é grato. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor
é um agradecimento. E eu fico pensando como foi triste a atitude de Ezequias. Que palavras egoístas de ingratidão na palavra do rei de Judá. Como pode alguém cristão que tem temor a Deus, grandemente abençoado por ele, e não se importar com o futuro do seu país? Lá em 2 Reis, Deus dá a demonstração desse amor a ele. 2 Reis 18, 5 diz que nenhum rei que sucede ou que foi antes de Ezequias foi tão abençoado quanto ele. No 2 Reis 18, 7, diz que o Senhor era com Ezequias, de tal forma que tudo o que ele fazia lograva êxito. E eu fico a pensar, como pode um rei cristão com um coração egoísta e ingrato, e ao mesmo tempo descuidado, não se preocupando com as gerações de reis que vinham de sua descendência? Como pode o rei de Judá, Ezequias, que experimentou poderosamente a graça de Deus, quando Jerusalém foi cercada pelo exército assírio, e o Senhor mandou um anjo e destruiu 185 mil soldados, e não ser grato? Como pode o rei Ezequias, que estava à beira da morte, e a palavra diz que era doença de morte, e o Senhor, na sua palavra, diz que ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas e chegou até Ezequias, e o rei ser tão ingrato? E eu fiquei pensando sobre isso, acerca disso. Como pode o rei Ezequias, que teve a oportunidade dada por Deus, de 15 anos a mais a sua vida, para organizar a sua casa, e não ser grato? E eu fico a imaginar quantos hoje são acometidos de alguma doença terminal, e pedem a Deus alguns dias, alguns anos, para ver seus filhos crescerem, seus filhos encaminhados na vida, mas a doença tragou você. Como pode o rei de Judá, que viu a mão de Deus poderosamente, que curou a sua úlcera com folhas de figo, e não ser grato? Quantos esperam no leito de hospital, em sua casa, porque não há mais o que fazer, a mão do Senhor numa doença, pedindo a Deus que restaure, pedindo a Deus um toque, um olhar, para trazer a restauração da sua saúde? Como pode o rei de Judá contemplar Deus retroceder o sol 10 graus, para testificar que o Senhor iria curá-lo? Deus muda o eixo do mundo. Deus toca no sol, para dizer, eu vou te curar. Ele pediu um sinal. Como pode algo tão de Deus e não ser grato? Como pode o rei Ezequias contemplar tantas maravilhas da parte do Senhor e responder tão friamente ao profeta Isaías, com desprezo à palavra dele? E para mim ele está dizendo assim: quem vier que resolva, não estou nem aí para os que vierem, isso não é problema meu, o problema é que meu reinado está concluindo e eu vou terminar em paz. Quem vier que resolva os seus problemas. Foi mais ou menos isso que eu vi quando eu li esse versículo 19. Foi uma resposta inadequada que ele deu ao profeta Isaías. Um péssimo exemplo de alguém que conhecia a palavra, de alguém que tinha o temor do Senhor, de alguém que foi abençoado grandemente por Deus, mas deu uma resposta fria ao profeta Isaías. Uma atitude de egoísmo para o nosso Deus. E a Bíblia nos ensina maneiras diferentes, atitudes diferentes acerca disso. Que quando tiramos os olhos de nós mesmos e passamos a olhar o outro, Deus se inclina para cada um de nós e nos abençoa. Nos concede dias de paz, de descanso. Lá em Mateus 22, 37 diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Cuidar e se preocupar com o outro é honra e dignidade. E o Senhor se agrada quando a gente faz isso. João 15, 12 diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei.
O rei Ezequias, enquanto era reto diante de Deus, seu reinado foi de paz, foi próspero, foi de riqueza. Somente quando olhou para si, seu coração se encheu de soberba, de vaidade, de presunção e de ingratidão. Ele estava preocupado com o fim do seu reinado, não estava se preocupando com o que vinha pela frente. O interessante é que Deus concedera a ele 15 anos a mais na sua vida. E nesse período de 15 anos, isso é uma imaginação minha, foi quando nasceu seu filho Manassés. Certamente viu aquele mau exemplo do pai. E não é à toa que Manassés foi um dos piores reis de Judá. Há quem diga que ele criou o inferno na terra, de tão ruim que ele foi. Então fica a imaginar aquele exemplo de um pai que tinha temor a Deus, dar uma resposta dessa a um profeta. Mas Deus teve compaixão, como Ele tem tido comigo e com você, e teve com aquele rei. E acrescentou os 15 anos à vida dele. E isso se chama amor. Ah, meus irmãos, como é triste, após sermos grandemente beneficiados, esquecermos do Senhor e daqueles que nos ajudaram. Eu fico a pensar, quando muitos adoeceram, quando muitos perderam os seus bens, quando muitos estavam no hospital, gravemente doentes, e naquelas ocasiões fizeram votos a Deus, se comprometeram com algo ao Senhor, de que se saísse daquela situação crítica, mudaria de vida, tomaria decisões em relação a Deus, passaria a honrar a Deus de forma como a palavra nos ensina, obedeceria seus mandamentos. E o Senhor estendeu a mão, Deus curou, Deus prosperou, Deus trouxe paz, Deus tranquilizou, e a pessoa esqueceu do voto que tinha feito a Deus. Então, quantas vezes pessoas fazem isso, se comprometem com algo, em situações críticas, e esquecem. Mas Ezequias estava muito preocupado com os seus armamentos, com a expansão do seu exército, com suas conquistas, com seu tesouro e com alianças com o povo pagão, o povo da Babilônia. Como é fácil para aquele que não nascer de novo enfatizar seus feitos, suas conquistas, seu poder, sua riqueza, sua inteligência. Falar de si próprio e esquecer das outras pessoas. E principalmente do nosso Deus que nos dá tantas bênçãos a todo tempo. E nós lembramos daquela situação da visita trágica, que foi o fim do rei Ezequias, que recebeu aquela comitiva da Babilônia. E ali ele expôs tudo o que ele queria para mostrar o seu poderio e pensando em alianças com povos pagãos. Não podemos deixar que esse orgulho suba a nossa cabeça. Não há nada de errado em ficarmos alegres com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos, com aquilo que podemos comprar. Mas precisamos entender que tudo foi o Senhor que nos deu. Nada acontece sem a vontade do Senhor. Tudo que nós temos é dele e para ele e por ele. Não tem nenhum erro disso. O erro está quando a gente passa a achar que somos invencíveis, que somos superiores, que os outros não têm nada a nos oferecer, que nós não vamos precisar de ninguém, que nós vamos conseguir tudo sozinho. Isso é uma porta para o abismo. Quem se importa pelo outro, o Senhor se agrada. Quem tem prazer em ser solidário, em estender a mão ao outro, em ser grato, tem a aprovação do Senhor. Romanos 15:2 diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. E esse verbo agradar é transmitir satisfação, dar prazer, ser agradável. É preciso vigiarmos quando achamos que não precisamos mais do Senhor, para não ficarmos autossuficientes, para não orarmos mais e não tomarmos decisões friamente, compulsivamente, e não se preocupar mais com o outro. A gente precisa estar no centro da vontade do Senhor, com um coração de gratidão a Deus por tudo o que Ele tem nos feito. E quando esse coração da gente está invadido por essa vaidade, por essa ingratidão,
somos e passamos a achar que somos mais do que os outros, que ninguém está à nossa altura, que todos são inferiores, passamos a desprezar os conselhos, as orientações e achamos que podemos fazer tudo sozinho. O pior de tudo é que isso acontece com pessoas de todos os níveis social, de instrução, inclusive com o rei, como é o caso que estamos discorrendo essa noite. É fantasioso e egoísta acharmos que tudo que conquistamos, o nosso emprego, o nosso carro, a nossa moto, a nossa empresa, o nosso ministério, tudo fomos nós que conseguimos. A gente precisa compreender que o Senhor, Ele tem um coração grato, e que o Senhor se lembra de cada um de nós, e que é o Senhor quem nos dá tudo isso. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. E nessa noite, eu gostaria de trazer essa reflexão sobre a gratidão, que não podemos esquecer quem nos ajudou. Precisamos ter um coração grato a Deus e a quem nos ajuda. Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Veja que coisa linda. Tudo o que fizerem. Então, meus irmãos, nós não temos vontade própria. O Senhor é quem dirige a nossa vida. O Senhor é quem nos dá tudo. Estamos aqui porque Ele é bom e maravilhoso. E Ele nos concedeu mais uma noite para estarmos aqui juntos e desfrutando da companhia um do outro. Isso é graça, isso é amor, isso é um coração grato que Deus tem a mim e a você. E essa retribuição, ela é necessária para a gente ter a bênção do nosso Deus. E se você vê, ingratidão é obra da carne e faz parte de um conjunto de leque de coisas ruins. Porque se a gente for ler as obras da carne, tem 15, mas diz, e todas essas que foram semelhantes. Não tem fim as obras da carne. Então a ingratidão despreza quem lhe ajudou, despreza o nosso Deus, que a todo tempo está nos abençoando com tantas coisas. A ingratidão faz a gente esquecer quem nos ajuda, não se preocupa com as pessoas, nem o que a gente diz. O que é importante, como o rei Ezequias, é que seu reinado esteja bem e termine bem. O ingrato despreza o passado e só pensa em si. O rei Ezequias esqueceu o passado que Deus o abençoou muito e muito. Jerusalém estava cercada para ser invadida pelo Império Assírio, mas o Senhor mandou um anjo e matou a todos os soldados. Como ele pode ter esquecido? Cada um aqui tem exemplos na sua vida de gratidões e de ingratidões que aconteceu. E eu fico pensando, quantos filhos abandonam seus pais quando ficam ricos? Quantos filhos abandonam seus pais quando eles envelhecem? Quantos maridos deixam suas esposas porque ficam ricos? E eu me lembro de gratidão, de alguns exemplos na minha vida. Quando fui morar em João Pessoa, morava em Patos, fui morar em João Pessoa para fazer o meu científico, que hoje é ensino médio. Lá havia um tio meu muito amoroso, tio Charles, professor de física, que dava aula no colégio. E meu tio Charles conseguiu para mim a coleção da escola de livros. Conseguiu bolsa para mim e para meu irmão. Nunca esqueci que ele fez parte da minha vida quando a gente precisou dele, do meu tio Charles. Lembro também com saudade, quando eu morava em João Pessoa, de tia Carminha, dentista. Tantas vezes eu ia lá no consultório dela, e ela nunca comprou nada, nem do meu pai. E aquilo está no meu coração, das gratidões do passado. Lembro de uma situação da igreja, quando nós ficamos mais ou menos 100 dias sem pastor. Ficamos assistidos pela Congregacional e pela Primeira Igreja Batista. E numa ocasião, me foi pedido para falar com o pastor Estevão, da situação da igreja. E há 13 anos morando em Campina Grande, eu via o pastor Estevão ocasionalmente, quando ia ao culto. E ele soube da minha necessidade, que eu estava procurando ele, pela situação que estávamos. E certa vez, dirigindo o carro, ele ligou para mim. Léo, quem fala é pastor Estevão. Pois não, meu filho. E eu expliquei a situação da igreja. E o pastor disse a mim, Léo, você é meu filho e eu sou seu pai. Eu vou ajudar a igreja.
como eu posso esquecer gratidões de pessoas que se oferecem, ajudam e fazem parte da sua vida? Então são exemplos que me encantaram e que eu faço questão de registrar para dizer como é bom ser grato. Esses dias no hospital, numa situação crítica, de um idoso que precisei entubar com Covid. E depois de entubar, eu fui chamar o filho para avisar da gravidade do pai. E quando eu avisei da gravidade do pai, ele disse: eu vou mandar o carro vir me buscar, para ir para minha casa. E eu fiquei perplexo. Não esboçou nenhuma dor, nenhum sofrimento, uma lágrima. Eu vou ligar o carro para vir me buscar. Eu fiquei impressionado com a ingratidão de um filho por um pai. Tantas coisas que cada um aqui sabe relatar. Precisamos não esquecer, nos momentos difíceis da nossa vida, quando Deus mandou alguém que socorreu você, que lhe ajudou com amor, com alguma palavra, com conselho, que chorou com você, que lhe hospedou, que lhe alimentou, que tirou do seu e lhe deu. Mas, nessa história do rei Ezequias, observando isso, eu vi que, nas palavras dele, haverá paz e segurança em meus dias. Ou seja, aquilo que Isaías estava alertando a ele, a geração seguinte que resolva. Eu não quero saber disso. Cada qual que resolva. E isso tem um nome, isso se chama egoísmo. E egoísmo, a definição é um amor exagero pelos seus próprios interesses, a despeito dos de outrem. Ou seja, é pensar unicamente em você. E egoísmo é pecado. Ser egoísta não faz parte do cristianismo. É pensar somente em si e desconsiderar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que mais precisam. O egoísta, ele busca excessivamente a realização dos seus desejos para satisfazer a si próprio. Ele não quer se preocupar com o outro. E o egoísmo traz um pacote de coisas ruins. A ganância, o orgulho, a pretensão, a idolatria. Idolatria porque ele se acha. A ostentação, a cobiça. Todos esses vícios são desdobramento de um coração egoísta. E que nós precisamos vigiar acerca de quem está ao nosso redor precisando da nossa ajuda, ainda que seja em oração. E o Senhor é contra qualquer tipo de atitude egoísta, contra qualquer tipo de ingratidão. Ele nos diz para compartilharmos o que temos, porque a alegria do Senhor é ver a sua igreja edificada. Então, se eu posso ajudar, eu ajudo. Nosso coração precisa ser um coração quebrantado, voltado para o outro, para ajudar. Principalmente o que a palavra nos ensina. Os mais necessitados, os mais excluídos, os mendigos, os órfãos e as viúvas, que é como está a palavra. E aqui em Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Mateus 23:12 diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Permanecer no amor é fugir de todo egoísmo. João 15:13 diz assim: não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. O homem não regenerado, que não nasceu de novo, jamais pode demonstrar honra e gratidão a Deus e às pessoas. Só um coração regenerado é que pode dar testemunho do verdadeiro cristianismo, que se humilha diante de Deus e, em gratidão, estende a mão e ajuda. O que nasce do Espírito passa a ver, ouvir e buscar coisas divinas e se afasta de tudo aquilo relacionado à ingratidão e a egoísmo. Gratidão é das virtudes do cristão piedoso. O homem orgulhoso jamais conseguirá ser grato a Deus. A Bíblia nos dá um conselho, lá em Filipenses 4:8, que diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que se fala bem, tudo que é virtuoso e tudo que é digno de louvor, continuem a pensar nessas coisas. Então, isso é um ensinamento para mim e para você. E essas atitudes de gratidão é lembrar das bênçãos do Senhor,
é lembrar de quem lhe ajudou, é agradecer nas orações, é louvar a Deus, é respeitar a Deus e obedecer a Deus plenamente. Um coração bondoso, um coração grato, chega aos céus e o Senhor se agrada das nossas atitudes. Em nossas orações, devemos agradecer a Deus por tudo, inclusive, meus irmãos, pelas lutas, porque a gente também cresce nas lutas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que a gente possa ter um coração mútuo, que a gente possa cooperar, que a gente possa ser grato, que a gente possa esboçar esse sentimento de amor uns pelos outros. Que a gente possa, inclusive, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho, ter um coração grato a Deus por tantos benefícios e alegria que Ele tem nos dado todo o tempo. E gratidão se paga com gratidão. Lucas 6,38 diz assim: vai e vos será dado. Isso é uma promessa do Senhor. Obedecendo os seus mandamentos, fazendo aquilo que é correto, tendo um coração generoso. Só quem ama a Deus pode esboçar essas atitudes de um coração grato. E nós temos o exemplo maior, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Que no exemplo, na sua palavra, nas suas caminhadas, no seu breve ministério aqui na terra, Jesus se aproximou de pessoas excluídas, de pessoas sem nome, sem referência, de pessoas não nobres, de pessoas sofridas, marginalizadas, excluídas, portadoras de doenças, portanto afastadas das pessoas. Mas o Senhor foi até ele, deu o seu amor, a sua ternura, o seu carinho e abençoou essas pessoas. Ele nos deixou esse legado para que a gente possa se aproximar dessas pessoas, para que a gente tenha um coração bondoso, para que a gente seja grato ao nosso Deus. Porque aquilo que o Senhor nos dá, a gente precisa também abrir a mão para quem está precisando. Não pode eu e você termos algumas coisas sobrando ou em abundância, e você saber que alguém precisa, e você simplesmente ficar esperando acontecer. Nós temos nossa responsabilidade de fazer o bem às pessoas. O Senhor nos abençoa de tantas formas, que é preciso também que a gente faça uma revisão do que nós temos sobrando, e tantas pessoas precisando, e a gente, por vaidade, esperando um momento oportuno, para fazer, para usar, para tomar, para vestir, e aquilo fica guardado, ano após ano, e as pessoas dormindo sem roupa, sem calçado. E você tendo tanta coisa para oferecer. Jesus sempre demonstrou gratidão a Deus. Jamais quis usurpar o lugar do Pai, porque ele obedeceu o seu Pai. Jesus se preocupou com tantas pessoas, sofreu tantas dores naquela cruz, mas não murmurou, porque ele sabia da sua missão. E por amor, um coração grato a Deus, seu Pai, ele fez tudo aquilo que era preciso ser feito. Um coração grato, ainda que levassem no seu corpo os açoites, colocasse cruz de espinho, cuspisse o seu rosto, furasse o seu lado. Mas ele estava ali sem murmurar, como Cordeiro Santo, entregue por mim e por você, para nos dar uma vida eterna na sua presença. Maior demonstração de amor que já tivemos e testemunhado nas nossas vidas. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a termos esse coração de gratidão. Esse coração que a gente possa olhar para trás com gratidão às pessoas, com gratidão principalmente a Deus, nas oportunidades que cada um de nós teve na sua vida, no seu curso, no seu trabalho, na sua história, na sua faculdade, no seu colégio, na sua infância. Cada um aqui, se fosse pedir para falar, certamente lembrarei de exemplo de pessoas e de situações na sua vida, de que alguém chegou e lhe abençoou, e você hoje está feliz, grato a Deus por essas pessoas que fizeram parte da sua vida, e você precisa se lembrar disso. A gente não pode esquecer essas situações. Paulo, ele grata a Deus, porque algumas pessoas ouviram dele o Evangelho. Abra aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2,13. 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Veja o que Paulo disse acerca da alegria. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus.
é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Paulo esboça a sua alegria, a sua felicidade das pessoas terem absorvido, terem ouvido a palavra do Senhor. E tem uma coisa muito importante, que Deus, Ele sabe e Ele reconhece tudo que nós fazemos, e Ele dá demonstração de gratidão por aquilo que a gente faz. Abra sua Bíblia em Hebreus 6:10. Veja o que está escrito. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O Senhor está a contemplar o que eu e você fazemos na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu condomínio, no seu prédio, na sua faculdade, na escola, no ônibus, no carro, no semáforo. O Senhor não esquece das nossas atitudes de coração grato, de coração amoroso. Porque o Senhor, na sua palavra, é uma promessa dele, que ele se preocupa e ele abençoa. De tal forma que, meus irmãos, que 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim: alegrai-vos sempre. A gente precisa colocar esse desafio no nosso coração. Alegrai-vos sempre. É fácil? Não é. Mas a gente precisa estar pleno de Deus, entendendo que amanhã já está tudo definido. Nós apenas vamos dormir e as misericórdias do Senhor vão se renovar. E tudo que tem para mim e para você já está pronto amanhã. E o que a gente precisa fazer é estarmos gratos a Deus pelas maravilhas, pelo amor, pelo benefício, pelo cuidado, pelo livramento. Estamos a escutar tantas coisas acontecendo, mas estamos aqui vivos, estamos aqui sentados, tendo o privilégio de adorar o nosso Deus, de cantar para Ele, de ouvir a sua palavra, de estarmos olhando um para o outro e contemplando o quanto Deus é bom. E que o Senhor tem aumentado dias de vida a gente. Não precisou os 15 anos, como fez ao rei Ezequias. Mas o Senhor tem nos dado graça. O Senhor tem nos dado o que nós precisamos. E precisamos estar convictos de que aquilo que está faltando, o Senhor vai suprir. O Senhor chega com aquilo que está precisando, ainda que seja da mão do ímpio, porque o Senhor, quando quer abençoar, Ele faz maravilhas. Assim como fez, que a gente viu para Obed-Edom, que fez até o boi tropeçar na frente da sua casa, para o rei Davi entrar e deixar a arca da aliança, símbolo maior da presença de Deus. Então, quando Deus quer abençoar, Ele faz tudo. Que possamos ter um coração grato, um coração de fidelidade ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, amado